Olá a todos, eu sou o VB Braga e esse é o canal Guerra Cultural. Eu decidi fazer o vídeo de hoje para comentar a respeito do acontecimento importante de ontem, que foi a captura do Maduro por forças especiais dos Estados Unidos, né? E isso é um acontecimento mais importante para nós do que se imagina, porque ele revela o que está acontecendo nos bastidores da política americana. E para explicar o que está acontecendo, eu quis trazer o nosso artigo que foi publicado mês passado na revista Culture Wars, do Dr. Michael Jones. Aqui é parte do artigo que eu vou ler para vocês e vou situar ele fazendo as referências mais recentes, né? Em 2011, a CIA, o FBI, a NSA e o Departamento de Segurança dos Estados Unidos, a Agência de Inteligência de Defesa e o Centro Nacional de Contra o Terrorismo utilizavam o software da Palantir, juntamente com outras agências. O software também era usado pelos Comandos de Operações Especiais do Exército dos Estados Unidos e pelo Corpo de Fuzileiros Navais. Além disso, as agências policiais, como o Departamento de Polícia de Los Angeles e o Departamento de Polícia de Nova York adotaram a tecnologia do Palantir. Isso tudo em 2011. A Palantir não é nem do Vale, ou seja, do Silício, nem inteiramente de Washington. É uma espécie de híbrido tecno-militar, disse um dos seus porta-vozes naquela época. Exatamente uma década após os ataques de 11 de setembro, Israel conseguiu assumir o controle de todas as agências de inteligência dos Estados Unidos, transformando as decisões da política externa americana em um equivalente militar de um painel de faixas de sucesso ou de uma conferência diplomática para nerds ditada por, aspas, especialistas itinerantes como Peter Thiel, Aaron Barr e Stephen Cohen, que de alguma forma se tornaram a menina dos olhos de Washington e Wall Street. Bem, todo mundo já sabe o que é a Palantir, né? E como ela está por trás do que está acontecendo na Palestina agora. E vamos assumir por um instante que a Palantir não tem nada a ver com o que está acontecendo nesse exato momento na Venezuela. Segundo autoridades israelenses, o software da Palantir ajudou a mapear os padrões diários dos membros do Hezbollah, extraindo informações de dispositivos que poderiam incluir o celular da esposa de algum membro do Hezbollah, o odômetro inteligente de um carro ou a localização deste, e identificá-los a partir de fontes diversas como câmeras de segurança hackeadas ou controles remotos de TV modernas, por exemplo. Bem, o que é isso? Isso são as cidades inteligentes em poucas palavras. Essa é uma realidade já em quase todos os países do Oriente Médio, porque durante os últimos 15 anos Israel usou todo o dinheiro que ele tinha à disposição para implementar redes de comunicações 5G em todos os países do Oriente Médio. E lá é hoje perfeitamente possível você fazer tudo o que está acontecendo lá, né? É possível rastrear pessoas no celular, WhatsApp. Vamos assumir que isso não está acontecendo na América Latina, tá bom? Que a captura do Maduro não tem nada a ver com isso. Em 30 de abril de 2025, enquanto era questionado por Sumi Mubarak no Rio Valley Forum em Washington, D.C., sobre por que ele estava apoiando Israel na morte de palestinos, Karp respondeu: a principal fonte de morte na Palestina é o fato de o Hamas ter percebido que existem milhões e milhões de idiotas úteis. A distinção do inimigo fica clara pela escolha de termos, de palavras que o Alex Karp, fundador da Palantir, ele está usando, né? Matthew Levy, do Centro de Civilização Judaica da Universidade de Georgetown, costumava descrever os operadores e apoiadores do Hezbollah como idiotas úteis que querem se associar a uma causa gloriosa, mas não precisam nem querem saber mais. É curioso, né? Que como os judeus, eles usam esse termo idiota útil a torta e a direito, né? Vladimir Lenin usava esse termo, Karl Radek usava esse termo, o Ludwig von Mises usou esse termo, e vários outros sionistas. E hoje vários outros, hoje neocons usam esse termo. Então, assim, existe uma gramática
secreta por trás desse termo. Levitt afirma que a distinção entre células formais do Hezbollah e as redes comparativamente amorfas de indivíduos de ascendência libanesa, particularmente muçulmanos xiitas, é a mais opaca possível e que, para aplicação das leis dos Estados Unidos na América Latina, operadores do Hezbollah e pessoas vagamente conectadas à organização são uma distinção que faz pouca diferença. Eu não estou inventando isso daqui eu estou citando o Matthew Levitt. Ele é um grande especialista em política externa americana, e ele atua em vários think tanks lá dos Estados Unidos, por exemplo. Esse é o Centro de Civilização Judaica, é claro, é uma entidade que funciona dentro da universidade e que ela forma pessoas que vão trabalhar em Washington. Então, segundo Levitt, apoiadores do Hezbollah ou do Hamas formam um espectro que vai de capangas treinados e comprometidos, aqui citando ele, aqueles que têm vínculos menos definidos com o próprio grupo, se é que o tem, como esposas e filhos. Ou seja, o Levitt e o Alex Karp, eles usam a mesma definição, mesmo significado para a palavra idiotas úteis. E é por isso que nos 3 primeiros dias dos ataques da IDF de Israel, iniciados em 17 de setembro de 2024, os aviões de guerra, ou melhor, seriam os drones, né, israelenses, impulsionados pela Palantir, tentaram eliminar pelo menos 3.000 alvos suspeitos do Hezbollah. Assim, não se sabe se eles mataram, mas segundo próprios oficiais da IDF, né? Que disseram que quando eles ligaram lá o software e conectaram ao drone, o drone já detectou 3.000 suspeitos. Ou seja, o que isso significa? Qual é a definição do algoritmo para suspeito, segundo a Palantir? A gente não sabe. A gente não tem... É um segredo isso. Então, aqui a gente vê a transformação de um instrumento de guerra, a transformação dele em um simples... uma máquina de matar, sem passar pelo compasso moral de qualquer pessoa que seja. E se é que passa, são pessoas que não têm nenhum tipo de orientação moral. Ou seja, compasso moral aqui seria um eufemismo, né? Karp encerrou a sua resposta à ativista Mubarak, que isso daqui tem um vídeo no Twitter. Eu posso deixar o link para vocês verem, o tipo, a atitude do Karp, né, em relação à pessoa que faz uma pergunta bem decorosa a ele, né? Indecorosa no sentido de que ele ficou totalmente fora de controle nessa hora. E agora ficou esse mês, apareceu outro vídeo dele numa conferência, né? Totalmente doido, agindo muito estranho, né? É no mínimo estranho uma pessoa que é tipo assim tão importante, o cara é o dono da empresa que estão dizendo que é a que mais está dando dinheiro no mundo hoje, em Wall Street, que é o Palantir, agir dessa maneira. Enfim, eu tinha falado no início que vamos considerar que isso não tem nada a ver com o que está acontecendo na América Latina. Tá? Então, mas assim, a gente está falando aqui de a política externa americana e como ela identifica os seus suspeitos e o que ela considera como alvo, como inimigo. A gente já sabe que o Hezbollah é um inimigo dos Estados Unidos, né? Segundo a política externa
de hoje. Quais são as implicações disso? Então, agora, vamos esquecer as hipóteses iniciais, vamos questionar quais são as implicações disso para o nosso mundo, para a nossa realidade. A gente está falando de uma entidade política com poder enorme militar, e que agora descobriram que existem células do Hezbollah na América Latina toda. Tem célula do Hezbollah na Venezuela, no México, em Honduras, e no Paraguai, na Tríplice Fronteira e no Brasil. Então, isso tem tudo a ver com a gente. E a gente está vendo as implicações diretas dessa política, de que se alguém é minimamente envolvido, assim, ou supostamente envolvido com ações do Hezbollah, então essa pessoa é suspeita e ela deve ser eliminada. Eliminada como? Ninguém sabe como é que o Maduro foi pego, né? Como é que rastrearam ele, ou de que maneira, o que foi que definiu, essa é a hora certa para pegar ele. Mas a gente sabe que o Palantir já está agindo na América Latina. A gente já tem, não é sinais disso, já são acordos colaborativos. Por exemplo, o Marco Rubio, no mês passado, ele assinou um documento com o embaixador das relações exteriores do Paraguai, de que eles vão trabalhar para construir uma base americana no Paraguai. Por que no Paraguai? Porque fica... Provavelmente onde será essa base? Perto, não sei, talvez perto de Foz do Iguaçu e da fronteira de Foz do Iguaçu e Ponta del Este. Faz sentido. Os sinais mostram que que acho que é isso que será esse o lugar, né? Vamos ler aqui, ó. O Hezbollah, o embaixador Roger Noriega, em sintonia com o Levitt e outros comentaristas, afirmam: o Hezbollah hoje está mais envolvido em operações na América do Sul do que nunca. Essa frase é do ano passado, final do ano passado, 2025. Esse tipo de afirmação, repetida ad nauseam em conferências do Washington Institute, outro think tank de política externa americana, agora é ouvida por senadores americanos como John Curtis e Jack Rosen, que estão colaborando com Marco Rubio, o secretário de Estado americano, para explorar as sanções dos Estados Unidos de maneira inflexível contra países sul-americanos, que por coincidência são países que têm população libanesa morando lá e, portanto, tem supostas relações com o Hezbollah. Levitt defende que o centro... Eu estou dando uma pulada aqui no texto, e você já deve... eu estou lendo ele... só alguns pontos que seriam os mais importantes, né? Para tomar tempo. Levitt defende que o centro de Cidade del Este, localizado na tríplice fronteira do Paraguai com a Argentina e o Brasil, deve ser considerado um local estratégico para a aplicação das leis dos Estados Unidos, pois é o lugar que serve como, segundo ele, uma importante fonte de financiamento e como sede local do Hezbollah, e onde apoiadores menos comprometidos com a causa e idiotas úteis também poderiam atuar na economia cinzenta da tríplice fronteira. Essa suspeita agora está sendo usada para alimentar o sentimento de guerra contra a Venezuela e o Brasil dentro do Departamento de Estado americano nesse exato momento. É isso, pessoal. Os Estados Unidos, eles durante os últimos 10 anos, enquanto a Palantir estava sendo implementada
em todo os centros de inteligência dos Estados Unidos, NSA, Pentágono, CIA, o Departamento de Combate às Drogas e o Departamento, e o ICE, né, que é o Departamento de Imigração, enquanto o Palantir estava fazendo isso, judeus atuando como assessores ou especialistas em política externa estavam fazendo o trabalho deles, estavam controlando tudo, né? Dominando tudo. No que diz respeito à estratégia de geoestratégica política. Então, o que o Trump ele faz não é da cabeça dele, ele tem assessores que atuam orientando ele, isso acho que todo mundo, eu não preciso nem falar, que é uma coisa óbvia, né? Não é ele quem dita as regras do jogo político, e ele acata, geralmente ele vai acata a especialistas, pessoas que a gente consideraria que seriam os conselheiros técnicos, né? E um desses conselheiros técnicos é o Marco Rubio. O Marco Rubio é uma pessoa que ele tem uma animosidade gigantesca contra o Brasil, contra a Venezuela. Há quem diga que é por causa do comunismo, que ele é muito anticomunista, porque ele é filho de imigrados cubanos. Mas o que isso tem a ver com política externa, com a ação de forças do Vale do Silício? Como isso justificaria, posso perguntar, a tomada do operativo de inteligência dos Estados Unidos por uma instituição israelense, que defende os interesses de Israel, que pega dinheiro da CIA, a CIA é o principal patrocinador da Palantir, e transforma isso em aparelho para ser utilizado por Israel para atacar pessoas na Palestina. Você vê que é um negócio mais simples, menos simples do que parece, né? Em 20 de maio de 2025, em conversa com John Curtis, Rubio afirmou que a energia estará na linha de frente da política externa americana. E a principal razão para isso é a inteligência artificial. Segundo Rubio, Brasil e Paraguai terão um papel interessante a desempenhar nisso. Localizado a 13 quilômetros ao norte da Cidade de Leste, está o quê? A usina hidrelétrica de Itaipu. Para quem não sabe, né? Itaipu é a maior usina hidrelétrica do mundo. Rubio disse de forma peremptória. Então, se alguém for inteligente, se alguém for esperto, vá até o Paraguai e instale um data center de IA. Ou seja, fica claro que o principal interesse dos Estados Unidos hoje, no Paraguai, na Tríplice Fronteira, aquela região toda ali perto de Foz do Iguaçu e Punta del Este, é posicionamento estratégico, não é posicionamento estratégico contra o terrorismo, mas é o acesso à energia barata da hidrelétrica de Itaipu. Por quê? Porque o Rubio sabe que que existe uma determinação. Paraguai compra a energia da usina de Itaipu, ele é dignatário do acordo da construção de Itaipu, mas Paraguai não usa toda a energia que vem de Itaipu. Então, o que fazer com essa energia? O que fazer com esse excedente de energia? É uma coisa que a gente tem que perguntar ao Marco Rubio, porque eu acho que ele deve saber bastante. Ele está estudando sobre isso. Então, a questão toda não tem nada a ver com terrorismo. Já ficou claro que quando os Estados Unidos pegam um navio petroleiro na costa da Venezuela, e o Trump ele fala, acho que vamos ficar com ele, com o navio. Ele não dá nenhuma justificativa do porquê pegaram o navio. E significa o quê?
é o que o Dr. Michael Jones falou em uma live recente, né? Os Estados Unidos adotaram a pirataria agora como atividade legítima. Então não tem nada a ver com, eles pegaram o navio porque estava cheio de droga. Eles não falaram isso, eles não afirmaram isso em momento nenhum. Ou seja, não tem nada a ver com a proteção dos americanos ou os interesses de paz. É simplesmente interesse de tomar e nesse caso a gente não sabe onde isso vai parar. Mas esse vídeo eu fiz basicamente para quê? Para mostrar que não vai parar na queda do Maduro e não vai parar só em petróleo, entendeu? A América Latina, ela é rica em petróleo, ela é rica em tudo que é tipo de metal, que agora se fala, a moda é falar em terras raras, mas basicamente terra rara significa ingrediente para bateria de carro elétrico, e bateria de carro elétrico também seria uma metonímia, né? Porque a bateria que vai no carro elétrico, a mesma bateria de lítio que vai no carro elétrico é a mesma que vai lá para os data centers. Não sei se o data center é um negócio que consome uma energia gigantesca, é um negócio que tem tu tem toda uma parte de não só de hardware, de placas funcionando lá, que agora está caríssimo, né, o preço da placa de vídeo, por quê? Porque esse data center usa placa de vídeo, né? Então agora você não vai poder mais ter o PCzão para jogar videogame barato, quer dizer, nunca foi barato, né? Mas vai ficar mais caro ainda, porque a NVIDIA vende usar as placas também para o Grok, para o OpenAI. Então, não sei se isso é uma coisa boa também, né? O pessoal joga muito videogame, agora vai jogar menos por causa da inteligência artificial. Mas não vai parar aí, porque você precisa de muito material. O silício é um material que tem uma densidade muito baixa, então você precisa de muita matéria-prima para explorar, para fazer a bateriazinha de lítio. E onde é que está esse lítio? No Brasil, na América Latina, tem as maiores fontes de lítio do mundo. E o pessoal também está interessado nisso. Tanto que o Roger Noriega, ele é um ex-embaixador americano, ele já falou sobre a estratégia americana de controle de tomada dessas reservas de lítio no Brasil. Então é uma coisa que acontece, não é assim da noite para o dia, mas é um negócio assim, planejado, né? Tem um método. E basicamente, se você pegar a ação dos Estados Unidos hoje, se o interesse deles principal é a inteligência artificial, como o secretário Rubio falou, se a IA é a prioridade dos Estados Unidos hoje, é óbvio que isso envolve exploração econômica, exploração de recursos naturais e apropriação militar desses recursos, de uma maneira totalmente planejada. Isso envolve uma política, o envolvimento de todo o aparato de política externa americano, que hoje está voltado todinho. Assim, pegar os Estados Unidos, ele é tipo um radar de militar, ele está todo apontado agora para a América do Sul. E o Brasil não está fora disso, obviamente. Não está. Então, se o Marco Rubio falou que eles querem o Itaipu, eles vão tomar Itaipu. Então não tem nada que impeça isso. Entende? E isso isso estava em cena, já estava no radar já há muito tempo. Desde quando, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro falou que, tipo, se ele ganhasse a eleição hoje, ele ia botar uma base americana lá no Paraguai. Para quê? Para combater o Hezbollah e o Hamas. Ou seja, o pessoal compra a ideia, tipo, da CIA. Isso de que os Estados Unidos está muito interessado em combater o terrorismo. Mas isso faz parte da semântica do negócio. Você precisa criar uma narrativa e uma forma de que as pessoas comprem. E as pessoas compram assim.
se você vem falar de terrorismo. E agora, como essa coisa está se mostrando bem mais, mostrando ser mais do que se imaginava 3 anos atrás, é óbvio que isso envolve uma mudada de perspectiva, né? Uma mudança de plano. E o que a gente está vendo hoje no Brasil é isso. Com certeza, a conversa que o Trump teve com o Lula por telefone isso tem tudo a ver com a captura do Maduro. Esses dois eventos estão relacionados. Da parte do Lula, houve algum tipo de contribuição, e da parte dos Estados Unidos também envolve algum tipo de contribuição, né? O que é que o Brasil ganha com isso? E aí a gente tem que lembrar o seguinte: a gente está no início de uma nova guerra civil, né? O bolsonarismo, ele morreu e o PT foi bem sucedido. E como o Dr. Michael Jones fala, toda revolução bem sucedida, ela cria guerra civil, né? Que é o PT e o crime organizado, né? O PT agora é contra o crime organizado, se aliando aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é a única forma que ele tem de combater esse inimigo. Quais são as implicações disso? O PT vai usar do aparato americano para lidar com o crime organizado. E isso envolve inteligência artificial, tecnologia de monitoramento, cidades inteligentes e controle de tudo que é tipo, que vai ser usado, vai ser aplicado no Brasil, como em El Salvador. El Salvador, ele é como se fosse a vitrine do mundo hoje do que se considera de segurança pública de mais alto nível. Então, isso envolve hardware, software americano e envolve a Palantir. Então, esse é o panorama daqui para frente, né? E é assim que a oitava República Brasileira vai se iniciar, essa luta entre o PT, a esquerda, e o crime organizado. Basicamente, o que está em jogo nesse momento é isso. Não tem mais nada a ver com política agora só tem a ver com tomadas de decisões totalmente secretas, anônimas, dentro de salas de reuniões de militares e experts de inteligência artificial. Então a guerra não tem nada a ver com narcotráfico, tem a ver com o controle de narrativa. É isso. Então eu queria falar mais sobre isso, mas eu não quero me estender muito para explicar o que está acontecendo agora. Mas se vocês têm alguma opinião a respeito do que vai acontecer, deixa aí seu comentário e a gente vai continuar a discussão depois. Obrigado a todos e até mais.